Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje é 14 de setembro de 2023, quinta-feira. E eu estou gravando esse vídeo hoje aqui. O título de hoje é esse aqui. Eu sou Carlos José Borges, autor desse livro aqui, Gravitação Efeito Ilha. Ele mostra que a gravitação é causada pelas ondas e partículas que preenchem o espaço. Esse livro aqui é um marco na história da ciência. O título de hoje é esse aqui. Bom, C.J. Borges, que sou eu, 14 de setembro. A dualidade onda-partícula, da luz e das ondas gravitacionais. Um abstract, O que é a partícula? A partícula é um pedacinho de onda. Veja, isso aqui é um trem de ondas se propagando. Deixa eu pôr o óculos. Isso aqui não dá para eu tirar, tá? Que eu tenho vários óculos. Então veja, um trem de onda se propagando. Isso aqui é o comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? É a distância que a onda percorre em um período. No desenho aqui é quando começa a repetir. Esse ponto e esse estão oscilando em concordância de fase, assim. Então é a menor distância entre dois pontos em concordância de fase. Bom, então eu dei essa adiantadinha, mas antes eu preciso falar algumas coisas. Esse negócio de terra plana não tem nada a ver com o efeito ilha. A Terra é esférica, aproximadamente, orbita em torno do Sol. No filme anterior de ontem, eu ia falar que ela orbita em torno do Sol e eu falei que orbita em torno de si mesma. Mas ela gira em torno de si mesma, rotação. Gira assim para leste. E em torno do Sol também, no mesmo sentido. Não tem nada a ver com terra plana. Essa aqui é a segunda edição. Essa aqui é a foto da terceira edição. Entenda por que os objetos caem, é fácil entender. Por que os objetos caem? Porque tem mais onda descendo que subindo. E por quê? Porque as que estão subindo atravessaram a Terra e uma parte foi absorvida. Eu estava explicando isso num segundo ano, no ensino médio, uma vez. Se não me engano, foi na Granja Viana. Aí eu falei, ainda não estão aceitando essa teoria. Um aluno falou, não estão aceitando isso? Ficou indignado, porque é fácil ver que essa é a teoria correta. Mas vejam, o Feynman falou que se essa teoria fosse verdadeira, do Lesage, que também é do Brush, que também é o efeito ilha, que deve ser do Galileu, pelo que eu imagino, essa teoria do efeito ilha, o Feynman disse que se ela fosse verdadeira, a Terra já teria parado de girar em torno do Sol. Mas tem força acelerando também, tem força brecando a Terra, mas tem força acelerando também. Assista o meu vídeo, erro 14 na teoria da relatividade. O erro 14 é considerar as forças, por exemplo, entre a Terra e a Lua, como radiais. Elas não são radiais. Como as ondas levam um tempo para ir de um corpo ao outro, então aparecem forças tangenciais acelerando os corpos. E o momento angular dos sistemas está aumentando. Terra-Lua, Júpiter-Sol, Terra-Sol. O momento angular está aumentando no universo inteiro. E de onde vem essa energia? Vem do plano espiritual. O universo é sustentado por Deus. Não querem acreditar? Não acredita, mas fica aí na ignorância. Porque é isso a verdade. Já que eu falei em Deus, procure esse livro aqui. Tem de graça na internet. Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas. Prometido em Apocalipse 14, versículo 6. É a 12ª Bíblia que essa humanidade está recebendo. Leia junto com a Bíblia judeu-cristã, que ele vai explicando os detalhes.
Bom, então vamos lá. Vamos pegar primeiro a luz, né? Então vou explicar isso. A dualidade onda-partícula para a luz e para as ondas gravitacionais. Porque tem que ser ondas, senão o efeito ilha não funciona. Tem que ser, o Lesage falou em partícula, mas o que são essas partículas? São pedacinhos de onda, meio comprimento de onda, um quarto de comprimento de onda, 3 ou 4 comprimentos de onda indo juntos, 1000 comprimentos de onda indo juntos. São as partículas, tanto de luz como das ondas gravitacionais. É a dualidade onda-partícula. Tanto Newton como Einstein disseram que a luz é constituída de partículas. E justamente, eu já falei isso em vídeos anteriores, quando Planck estava recomendando Einstein para a Academia Real de Ciências da Prússia, inclusive abrindo um parênteses, a Prússia, Berlim, que hoje é a capital da Alemanha, era a capital da Prússia. Eu não sabia isso, fiquei sabendo recentemente. Bom, ele estava recomendando o Einstein, né, o Planck recomendando para a Academia Real de Ciências da Prússia. Então ele disse o seguinte: não usem contra ele o fato de ele ter dito que a luz é constituída de partículas, porque ele é brilhante. Porque ninguém aceitava isso, era onda. Todo mundo sabe que a luz são ondas, é obrigatório. A luz sofre reflexão, refração, difração, polarização e interferência. Então são ondas, obrigatório. Como sofre polarização, são ondas transversais. O que é isso? A direção de propagação e a direção de vibração são perpendiculares. Então você tem as ondas assim, são ondas transversais. As ondas no mar, por exemplo, alguns dizem que não são ondas, porque a matéria vai junto, mas a onda ela transporta energia e a matéria pode ir junto ou não. É um erro dizer que onda do mar não é onda, lógico que é onda. Mas elas não são transversais, são mistas, porque lá as moléculas vibram assim e assado. Então as ondas são mistas na superfície dos líquidos. O som no ar é onda longitudinal, porque ela se propaga assim e vibra assim, na mesma direção. Em português, se você tiver duas setas opostas assim, elas têm a mesma direção e sentidos opostos. Em português, em inglês é diferente. Se você falar direction, já inclui o sentido. Mas tudo bem. Então, o que eu quero deixar bem claro é isso. Para o efeito ilha funcionar, tem que ser ondas. E outras coisas. Por que o efeito ilha ainda não foi aceito com tanto tempo que ele tem? Lesage, 1747 foi publicado na Academia Real de Ciências da Alemanha, de Berlim. Brush, 1910, publicou de 1910 a 1929, na Science, Nature, Physical Review. Quem foi contra a teoria? Começa com Euler, ele dizia que odiava as partículas do Lesage, mas ele aceitava ondas, são ondas. O Kelvin disse que os planetas derreteriam de tanta energia que receberiam. Recebem mesmo muita energia, mas irradiam também. Quanto mais recebe, mais irradia, e fica num equilíbrio dinâmico. A quantidade de energia que a Terra recebe hoje, dessas ondas gravitacionais, é igual àquela que ela irradia. Olha, a Terra ela está crescendo. Eu tenho um vídeo meu, a Terra está crescendo e um dia será uma estrela. O raio da Terra cresce 4 milímetros por ano. De onde eu tirei isso? Tem um programa na Discovery mostrando, no History, mostrando Roma dos anos 200. E aí, de repente, o locutor fala assim, aquela cidade está 7 metros abaixo de onde era a cidade naquela época. Vocês podem ver no Coliseu lá dentro, é lá embaixo o chão dele. É onde era a cidade. A poeira cósmica vai caindo
vai sedimentando e a Terra vai aumentando de tamanho. Aí eu fiz uma regra de 3 simples. Do ano 200 para 2000 são 1.800 anos. E a Terra aumentou 7 metros, o raio da Terra. Então, por ano, aumenta 4 milímetros. É uma regra de 3 simples. 1.800 anos está para 7 metros, assim como um ano está para x. X é 4 milímetros. Em 100 anos, 40 centímetros. Você pode ver, lá em Florianópolis, em Santa Catarina, está cheio de casas que têm 100 anos. E elas estão aproximadamente isso, meio metro abaixo do nível da rua. Por quê? Porque a Terra está aumentando. Aí, conforme uma esfera aumenta, ou se você dobrar o raio de uma esfera, dobra o raio, já falei isso várias vezes. Quanto que aumenta no volume? O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Quando eu fiz cursinho, o professor Oswaldo Dolce, ele falava assim, el volume de la esfera, sai qual é? 4/3 de π greco r3. Então, 4/3 de πr ao cubo. E a área da superfície, que está relacionada à capacidade de irradiar? 4πr ao quadrado. Então, se você dobra o raio, o volume aumenta 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, é multiplicado por 8. E a área da superfície, 2 vezes 2, aumenta 4 vezes. Então, o planeta, ou que for, o corpo celeste, vai armazenar mais energia, vai concentrando mais energia. Porque a capacidade de produzir calor está relacionado com o volume, seja qual for a fonte. No caso, eu estou falando de absorção das ondas gravitacionais. E a capacidade de irradiar está relacionada com a área da superfície. Então, conforme aumenta um corpo celeste, como a Terra, ela vai ficando mais quente. Bom, o essencial que eu queria falar é isso. O efeito ilha é causado pelas ondas gravitacionais, ondas que estão aqui o tempo todo causando a gravitação. Aí você pergunta, de onde vêm essas ondas? Mesmo se eu não souber a resposta, elas estão aqui e estão causando a gravitação. Está cheio de provas. Isso aqui é uma prova, como um pêndulo de Foucault vê um eclipse solar. Outras provas estão no artigo do P. Varga. O que eles medem e o que eles calculam. Estou vendo se eu acho aqui o gráfico. Outra é o que nós medimos lá no IFUSP. Isso aí sou eu, o gravímetro Lacoste e Romer, medindo o campo gravitacional desse bloco de chumbo aí. Esse experimento é o 1354 do IFUSP, de 2005, se não me falha a memória. É isso, pessoal. Um grande abraço. Uma frase, resumo. Tem um livro, né? Assim disse Zaratustra, que é o mesmo Zoroastro, que é uma das encarnações de Polidoro. É ele. O que ele disse, o Zaratustra? Bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Esse é o resumo. É o que Deus quer de nós. Nesse livro aqui está escrito, vai chegar um momento que não vai precisar mais de Bíblia nenhuma, pode rasgar todas. Porque as pessoas vão se comportar direito, é o que Deus quer. Seja um bom irmão para os seus irmãos. Bons pensamentos, boas palavras, boas ações. Grande abraço. Dá um like, manda para os amigos.